Era óbvio que isso ia acontecer. Se Lula ou o Itamaraty acharam que o Brasil, um dos países mais protecionistas do mundo, ia passar impune diante das ameaças mercantilistas do Donald Trump, e explicar minhas discordâncias em relação a essas práticas protecionistas antiquadas e equivocadas do Trump, daria evidentemente um outro vídeo, que eu vou deixar para uma próxima. Mas se o Lula e o Itamaraty se surpreenderam com isso, eles erraram feio e passaram um recibo imenso do seu despreparo diante dos desafios globais. E mais uma vez, quem vai pagar a conta dessa é o cidadão brasileiro. A notícia é bastante preocupante para a economia brasileira, porque os Estados Unidos são o segundo principal destino das nossas exportações, depois somente da China, e a gente precisa entendê-la não como uma resposta à indignação dos Estados Unidos em relação ao juízo persecutório a Bolsonaro e seus apoiadores, que ocorre sim, de fato, mas sinceramente eu acho que o Trump e o governo dos Estados Unidos estão um pouco se lixando para isso. Tanto é que, porque eles teriam deixado somente para esse momento, em pleno julho de 2025, para tomar uma medida como essa em relação a um juízo que vem se estendendo já há mais de ano. Claro que o Trump tomou posse somente em janeiro desse ano, mas precisava esperar até julho para fazer isso. Curiosamente, essa medida do governo americano, essa ameaça de sobretaxa, que entrará em vigor dia 1º de agosto, se nada for feito para evitar esse desastre, ela acontece na sequência do encontro da cúpula dos BRIC do Rio de Janeiro, onde Lula mais uma vez aproveitou para cumprir o seu papel de peão dos interesses chineses, agindo, como a gente sabe, como um bobo da corte, né? O encontro da cúpula dos BRICS teve tanta credibilidade que nem o Xi Jinping veio. E em meio aos desaforos do Lula proferidos ao governo americano, a gente pôde perceber que as potências do bloco, como Rússia, Índia e China, desses três somente a Índia mandou o seu chefe de Estado, Narendra Modi, e nenhum deles fez nenhuma manifestação de ataque aos Estados Unidos, nenhuma manifestação que endossasse as manifestações desaforadas do Lula a respeito do fato de que precisamos de uma alternativa ao dólar como moeda das transações internacionais, como se isso fosse uma prioridade para o Brasil. Veja bem, acho que é importante também a gente entender o que passa nessa cabecinha defasada de Lula e de seus ideólogos do Itamaraty. Nesse momento em que o país está à beira de mais um colapso fiscal, Lula está mais interessado em fazer proselitismo ideológico anti-americano, em vez de resolver os problemas do nosso país. Acho que a gente tem demonstrações e mais demonstrações da falta de conexão do Lula com a realidade e com os problemas do Brasil. O fato é que Trump avisou lá atrás, ainda na sua campanha, que países que insistissem nessa conversa fiada de tentar adotar moedas alternativas nos seus fluxos de comércio, o que pode até parecer uma ideia boa, mas na prática é bastante difícil de se concretizar no curto prazo, envolveria custos de transação muito significativos e que certamente não vão passar pelas decisões do governo brasileiro, que é uma agenda que importa e interessa muito mais à China do que ao Brasil. Um país que tem reservas em dólar e um país cujos principais parceiros comerciais, para além da China, estão tranquilos e confortáveis com o fato de fazerem seus negócios em dólar. O fato é que a história do Bolsonaro e do STF, apesar de constarem na carta em que o governo americano informa das medidas retaliatórias, são apenas a cereja do bolo de uma indisposição maior e mais ampla entre os dois governos, que começou lá atrás, quando Lula, ainda no período eleitoral, se manifestou em diversas oportunidades contra Trump e a favor de sua oponente Kamala Harris. Algo totalmente inapropriado em se tratando de uma nação amiga, mas a gente sabe não exatamente uma novidade para um presidente que, uma semana atrás, estava na Argentina tentando desacreditar o sistema judicial da Argentina, a Argentina que é uma das democracias mais sólidas da América Latina. Lula foi lá se manifestar em relação a um outro país, não se reuniu com o presidente do país, ataca, portanto, as instituições desse país e depois volta para o Brasil e reclama que os Estados Unidos estão ferindo a soberania brasileira. É uma piada de extremo mau gosto, mas não nos surpreende, né? Então essa disposição do Lula em sempre dar palpite em relação aos rumos políticos de outros países, é claro que, apesar da irrelevância relativa do Brasil, causa alguns desconfortos. Não que o Lula falando que apoia a Kamala Harris iria fazer qualquer diferença no processo eleitoral dos Estados Unidos, capaz de ela até ter perdido o voto por isso. Mas a questão que fica para nós é
Qual a necessidade de um presidente brasileiro ficar se manifestando a respeito de temas de outros países? É claro que é somente uma necessidade infantil do presidente em dar vazão ao seu ego ideológico inflado e frágil. O que eu gostaria de deixar claro é que você e eu podemos até discordar dos métodos e abordagens de Donald Trump. Eu, particularmente, discordo bastante. Não é definitivamente o presidente dos meus sonhos. Mas o que me importa e o que eu e você, como cidadãos brasileiros, precisamos nos importar é com o que faz o presidente brasileiro e como ele reage em relação às ações da maior potência econômica, militar e cultural do planeta, que são os Estados Unidos. E o presidente brasileiro precisa entender que o seu papel não é ficar antagonizando com quem quer que seja dentre os chefes de Estado do resto do mundo. O seu papel é defender o interesse dos brasileiros por meio da diplomacia, desatando nós e não chamando brigas com interlocutores muito mais poderosos, simplesmente, como eu disse, para alimentar esse seu ego ideológico frágil e infantilizado. É trágico que os interesses do Brasil inteiro sejam feitos de refém nesse momento por esse anti-americanismo tosco e ultrapassado representado por Lula e pelo PT. E o fato é que essa medida é péssima para a economia do Brasil como um todo e vem como resultado de mais uma presepada internacional de Lula. Eu espero agora que o Congresso assuma um protagonismo maior como adultos na sala e ajude a mediar a solução desse conflito para evitar a catástrofe para a economia do Brasil, caso essas medidas retaliatórias sejam concretizadas no dia 1º de agosto. Lula, pare de atrapalhar o Brasil.